Desde os meus primeiros dias, eu estava com uma mente cética. Eu queria que tudo fosse trazido à barra da ração humana, sem perceber quão completamente enganoso o raciocínio de uma mente distante de Deus deveria ser. Se eu tivesse sido capaz de encarar o fato de minha natural aversão a tudo que era de Deus, eu não teria confiado em minha mente nas coisas que diziam respeito à minha relação com Ele. Eu poderia ter visto que qualquer antipatia natural por um relatório deve sempre exercitar um obstáculo à fé nele. Embora criado em uma atmosfera divina, eu absolutamente me afastei de todos os chamados lugares de culto quando saí de casa. E saí de casa bem cedo na vida. Para discutir a questão, eu estava mais do que disposto, mas sentar-me em silêncio e ouvir o desdobramento da graça de Deus era mais do que o meu orgulho de coração suportaria. Eu queria ainda, e ainda quero, tudo provado. Está claro bastante que uma mente assim só pode ser capturada por um senso de necessidade. Traí uma condição endurecida da alma, assim como um espírito soberbo. Não é que eu fosse a qualquer momento indiferente à grande questão de um estado futuro. O oposto era o caso. A questão foi sempre superior em meus pensamentos. De fato, eu nunca pude entender como alguém foi capaz de arquivar uma consideração tão importante. Comi minha comida sem levantar questões sobre como ela poderia ser convertida em sangue, ossos e músculos. Mas ao pão da vida pude levantar mais objeções do que qualquer um que se interessasse por minha alma era capaz de encontrar. Por essa razão, eu disse que tal pessoa só pode ser pega por sua necessidade. Para o meu pão de cada dia, eu não tinha objeção, mas para o pão da vida não era palatável, não sentia desejo. Eu não tinha apetite por isso. Eu deveria ter sido grato se tivesse sido assegurado pelo favor de Deus, ou de aniquilação como alternativa, mas ninguém poderia me assegurar de qualquer um. O tipo de evangelho ao qual eu estava acostumado era de um tipo muito legal, e embora se falasse que Cristo era o único Salvador dos pecadores, peculiarmente o suficiente e, a meu ver, sem razão, me foi dado compreender que eu tinha a minha parte a fazer. Essa parte nunca foi claramente definida, e perplexo com essa mistura de judaísmo e cristianismo, mergulhei na religião da infidelidade prática. Eu não tinha luz e julguei todos os outros para estar na mesma escuridão que eu. Mas um vazio doloroso estava em meu coração, que todos os prazeres do mundo não conseguiam satisfazer. Por fim, através da solicitação de um servo de Deus, fui levado a ler as Escrituras e lê-las, embora no que diz respeito ao texto, eu não as ignorasse de modo algum. Mas chegou à minha alma a sensação de que o livro fosse de Deus. Poderia ser como nenhum outro livro que tenha sido escrito e que eu não pudesse lê-lo sem saber que era a sua palavra, isto é, se fosse a palavra do Senhor. Enquanto eu lia, eu disse para mim mesmo: ninguém na terra me conhece como eu me conheço. Mas o autor deste livro me conhece muito melhor do que eu mesmo. Eu senti que Deus estava falando. Eu me encontrei sobre seu olho onisciente e caí a seus pés. O martelo da sua palavra
quebrara a rocha dura em pedaços. Então veio o momento em que uma medida de puro evangelho invadiu meu ouvido. Ele atendeu a todas as necessidades da minha alma. Era apenas a coisa que se adequava ao meu estado pecaminoso. Não foi o divino dentro de mim respondendo à verdade de Deus, como alguns dizem, mas era a necessidade da consciência de um pobre pecador, satisfeita pelo sangue de Jesus, e a necessidade do coração, satisfeita pelo amor de Deus. Que descanso, Deus! Para mim, era como a visão para os cegos, como pão para os famintos, como água para os sedentos, como roupa para os nus. Não precisava provar. Eu não teria cruzado a rua mais estreita da cidade para que as Escrituras tivessem provado ser a palavra de Deus. Que alma no calor e na luz do sol do meio-dia desperdiçaria seu tempo ouvindo um debate sobre se há ou não algo como a visão nos olhos? Deus é amor. Antes disso eu sabia que minha conduta não era o que deveria ser, mas isso era medido por um padrão humano. Agora eu via que o que faria pelos homens não passaria com um Deus santo e justo. Não era mais uma questão de fragilidade humana ou de meros erros, mas de absoluta rebelião contra Deus e seu Cristo. Mas aquele que me amava e se entregava por mim, agora era a minha justiça na presença de Deus, de modo que não era mais a pergunta sobre o que eu era para Deus, mas sim o que Cristo era para Ele. Isso deu paz sólida e duradoura. Por seu trabalho na cruz, Ele deu um fim nos meus pecados, e como depois da carne, o homem que havia cometido os pecados, e em um relacionamento novo e eterno, fui trazido e tornado consciente desse relacionamento pelo poder do Espírito Santo, que derramou o amor de Deus no meu coração. Isso tudo tem sido um sonho, uma ilusão, um fantasma infundado de um cérebro doente? Se for, devo ter pena, pois tenho estado debaixo dela por mais de meio século, e a doçura, a alegria e prazer dela aumentaram constantemente desde o primeiro dia até agora. Visão, audição, sentimento, vida, amor, existência, delírios. As pessoas estão conscientes de que estão vivas em carne e osso? Eles têm algum medo de que, afinal, eles não estão vivos, mas mortos? Alguém lhe agradeceria por detê-lo no caminho e assegurar-lhe que ele estava vivo? Você dirá, isso seria um absurdo. Assim seria, mas os crentes no Senhor Jesus são vivos pelo poder vivificador de Deus na vida de Cristo e têm o Espírito Santo habitando neles. É esta vida, então, que eles têm no poder da habitação do Espírito, não tão real quanto a vida da carne e sangue, mas a vida no Espírito.